Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 19/5/2021. Ontem eu falei data errada, mas vamos que vamos. Gente, ontem o dólar caiu mais um pouquinho. Oh, benção! Ele tá devagarinho caindo, mas tá abençoado, porque tá sempre numa tendência de queda. Isso porque nós estamos vendo investidores vindo para o Brasil. Um dos exemplos desse é que a Bolsa Brasileira anda subindo e a americana de Nova York anda caindo. Então, o zoião bem grande em cima disso daí, porque não é comum não. Vamos lá, o dólar fechou em R$ 5,25, que benção, 0,22% de queda, coisa maravilha. O DAX ontem, que é a bolsa da Alemanha, que ela bateu recorde, inclusive, de subida, ela fechou hoje no 0 a 0, ou seja, bem gordinha, bem cheinha e ali na estabilidade. Olha que ela é em euro, hein? Moeda boa e forte e ainda subindo. Olha só o tanto que tá ganhando os investidores lá. Aqui no Brasil fechou a Bolsa de Valores. Quando ela entrou no leilão, ela estava subindo 0,2% em 123.134. Na hora que terminou o leilão, já ditando as regras para hoje, ela desceu um bocadinho e ela fechou em 0,04, ou seja, 0%. Ela ficou parada, não subiu nem desceu, para quase, subiu muito pouquinho. E fechou em 122.980. Rapaz, mas por 1 milímetro ela não fechava no 123. Ela entrou no leilão a 123. Ou seja, ela fechou igualzinha da Alemanha. É um bom sinal? É sim, senhor. Graças a Deus, é um ótimo sinal. E vamos para as notícias, vamos ver aqui, CNN, tô vendo aqui, Infomoney tá tão ruimzinho de passar notícia, rapaz, a CNN tá ficando um pouco melhor, pelo menos de coisas de finanças e política e tudo mais. CNN, a arrecadação dos estados com ICMS avança 16% no quadrimestre para 194,6 bilhões, ou seja, subiu em 16% a arrecadação dos governos do estado. Goiás foi o estado que teve maior avanço na arrecadação do ICMS, e o lanterninha foi o Distrito Federal. A arrecadação nominal dos estados com o imposto sobre circulação de mercadorias, o tal famoso serviços, tal famoso ICMS, avançou 16%, no primeiro quadrimestre em relação ao período de janeiro a abril de 2020. Lembrando que em abril do ano passado foi quando afundou tudo as coisas, fechou todas as coisas, começou o negócio do povo ficar com medo, mas janeiro de 2020 eu lembro foi muito bom, e fevereiro também, depois é que começou a arruinar. Então eles estão tendo uma subida muito boa, se você for analisar, muito boa. A questão é o seguinte, subiu 16%, a pressão para aumento de salário de funcionalismo público vai bater forte em cima dos estados. Os estados vão falando, não, nós estamos sem dinheiro, não está tendo arrecadação, mas não sei o quê. Os caras vão falar, mas pô, como não está tendo arrecadação? Que isso? Subiu 16% a arrecadação do ICMS, esse ano passado você conseguiu, por que esse ano não? Pois é. Outra situação, vocês lembram que eu falei que em cima da inflação, o governo ganha em porcentagem? É isso que está acontecendo. Não é que as empresas estão vendendo mais, que elas estão produzindo mais. Não, é que os valores que elas vendem é mais alto. E o imposto é o mesmo, é em porcentagem, só que em cima de um valor mais alto, porque agora não está vendendo mais em cima do valor baixo, está vendendo valores altão, bem grandão. É isso que está acontecendo. Situação. E o dinheiro sai da onde? Sai de nós. Só no nosso, como diz o nosso querido lá da Band. CNN ainda tá saindo e tudo quanto que o povo tá meio brabo com essa notícia aqui. Corte em universidades federais pode paralisar atividades, avalia especialista.
Então, o que está acontecendo? O corte foi de pelo menos 1 bilhão no orçamento para as universidades federais. É dramático. Esta é a avaliação de um gajo aqui que saiu na entrevista aqui. Bom, gente, vamos lá. O governo está com um atachamento, então está com muita dívida, está tendo que diminuir as despesas e controlar tudo ali. Tudo bem. Então vamos lá. Se eu tenho que diminuir as despesas, eu preciso diminuir os cursos. E se eu vou diminuir os cursos, eu não posso diminuir cursos que eu preciso de forma estrondosa, que eu sou necessário. Pensa nesses caras que ficam com esse somzão, Deus o livre. Nessa hora. Aí o que acontece? Você quando vai fazer algum corte, você tem que pegar o que fala assim, o que é prioridade, o que o país está precisando com mais urgência. O país precisa de médicos? Precisa, então o curso de medicina não pode fechar. O país está precisando de engenheiro civil? Tá em plena construção, precisa disso para reformar o país, crescer e tal lá, então não pode cortar. O país pode cortar biologia? Não, porque está tendo pesquisas de cepas, de não sei o que e tal lá. Ok, então não pode cortar. Então ele vai selecionando tudo onde vai e vamos chegar num ponto que eu falo assim, o que vai cortar? Sociologia, alguma coisa, teatro. Eu não sei, eu não estou falando que não é bom, mas eu estou falando que a parte pública ela tem que cortar alguma coisa. O que ela não pode fazer é simplesmente falar assim, olha, não paga água. Porque se ela fala não paga água, ela para todos os cursos. E não pode parar todos os cursos. Esse é o problema. Se é para fazer corte, faça em alguns cursos. Ou todas as universidades têm todos os cursos? Não. E o governo pega e abra uma bolsa para os cursos que for cortado, abra um ProUni, Pro não sei o que, para ajudar as pessoas que querem fazer aqueles cursos e ter o financiamento. Agora a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Gente, não tá sobrando dinheiro. Imagina você. Se o dinheiro diminuiu, você tem que fazer algum corte, você vai fazer o quê? Não, o carro eu quero manter. Eu fico sem comer, mas não dá, filho. Você não pode cortar a comida e fica com o carro. Isso aí não existe. Fora a quantidade de funcionário que tem, porque o que pesa na coisa não é pagar água, luz, essas coisas. O que está pesando é a folha de pagamento. Não tem um professor que ganha pouco, cara, de Universidade Federal. É tudo 20 conto. Eu não sei quanto que é, mas pelo que eu percebo, conversando com aqui e com ali, deve ser mais ou menos em torno de 20 mil. Cara, 20 mil reais? Mas é um professor de uma faculdade federal. Meu filho, ó, desculpa, hello. Se o cara quer ganhar dinheiro, ele vai trabalhar numa indústria. Ali não dá, não tem condição. O cara nasce dentro da faculdade, fica pro resto da vida ali e ainda aposenta com salário integral. Não dá mais, essas coisas não dão mais, não dá mais. Pô, mas assim a gente já perdeu os bons professores. Que bom, né? Então vamos ficar com um professor funcional que quer fazer um extra dentro da faculdade. Porque eu conheço muita gente, em particular em faculdade, presta atenção no que eu tô falando. Eu conheço muita gente, diretor de empresa, diretor de hospital, que dá aula à noite mesmo não precisando. Ele fala assim, salário para mim não interessa, Ricardo. Eu falo, como que não interessa? Não interessa. Porque eu aqui no curso, eu vou procurar médicos que eu vou colocar no meu hospital. E eu dou aula para as pessoas porque me dá know-how. O que você é? Professor e tal, não sei o quê. Posso falar para vocês? Se pegar e colocar ajuda de custo de 3 mil real e falar, eu aceito professores voluntários que só tem ajuda de custo de 3 mil, eu aposto que você lota a quantidade de professor daquela biroca. Porque tudo quanto que é profissional que eu conheço assim de alto gabarito, com uma experiência incrível, estão trabalhando em particular praticamente gratuito, porque o cara não precisaria, porque o salário do cara é 60 mil, 70 mil, na onde ele trabalha. O cara tá trabalhando à noite numa escola, numa faculdade, com um salário de 70 mil.
você ter ideia de como é que funciona a coisa. Por isso que eu falo, eu não sei. Eu tenho a outra versão. Eu estou dando um prisma. Existe um monte de prisma e eu não sou o dono da verdade absoluta. Estou dando um prisma, de um monte que tem. Aí você tem um prisma defendendo essa classe e tem um prisma de um monte de outras coisas. Mas que a coisa tá estranha, tá. Mas se for continuar desse jeito, privatiza tudo então. E o governo que ceda bolsas. Quem quer estudar gratuito, vê o nível de pobreza e fala, tá aqui, vamos subsidiar. E vai pagar a faculdade com ProUni, com alguma coisa, sei lá, com financiamento estudantil. Estadão. Caixa Econômica Federal terá linhas de crédito e condições especiais para caminhoneiros. A Caixa anuncia nesta terça-feira o lançamento de linhas de crédito com condições especiais para caminhoneiros, segundo apurou o Estadão. As medidas integram o pacote que será divulgado pelo presidente da República para atender às demandas da categoria e tentar afastar o risco de paralisações. O que me chamou a atenção nessa matéria é riscos de paralisações. Voltando a ventilar isso aí. Cuidado. Os caras não estão conseguindo viver, mas não é só caminhoneiro que não está conseguindo viver. Todo mundo não está conseguindo viver. Você perguntar pra mim, professor, você tá bem pra caramba? Eu falo, pai, você não tem noção do tamanho do risco que eu tô, do aperto que eu tô. Eu sempre fiz, olha, pra vocês terem uma ideia, eu sempre fiz seguro de vida. Venceu agora, vai vencer agora. O cara me mandou. Pergunta se eu consegui renovar, não consegui. Aí você fala, pô, professor, mas quanto que era? R$1.500. Mas dá pra parcelar, professor, tudo bem. Mas eu vou assumir uma despesa, sendo que a minha receita não tá sendo suficiente pra pagar as contas? Eu vou criar outra despesa só porque se acontecer alguma coisa, você quer que eu faça um seguro sem... Filho, eu tenho que escolher. É o problema da faculdade federal. Eu tô tendo que escolher, eu não posso. Eu tenho que me adaptar. Corta daqui, corta de lá, faz daqui, faz dali. Porque as despesas estão girando. As coisas estão acontecendo. Se você perguntar para mim, mas professor, mas eu falei, eu optei em ajudar uma pessoa que estava precisando de ajuda, que ela tinha o serviço dela estava parado, ela tem funcionário contratado, ela estava no desespero, ela falou, eu vou fazer para você, tal, não sei o que, um preço mais baixo, porque o funcionário está ali, mais para custear o cara, para pagar o salário do cara, porque eu não estou tendo condição de pagar o cara, senão eu vou ter que mandar o cara embora. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer a obra, vamos fazer a coisa, vamos fazer um negócio. E a pessoa tá lá fazendo. E eu não podia fazer essa obra aí. Esse é o detalhe. Mas vamos lá. Forbes, diretor da ADM, diz que Brasil precisa de plano de longo prazo para logística. O Brasil precisa de um plano de longo prazo para atrair mais investimentos para infraestrutura e logística, considerando que o país ainda está defasado em estruturas para aproveitar todo o seu potencial agrícola, avaliou o diretor de logísticas para a América do Sul. Ok, então o que está acontecendo? Você está tendo empresários que estão querendo investir no Brasil e estão falando, olha, tem uma deficiência aqui, precisa investir tal na logística, porque nós estamos precisando de logística. A nossa sorte é que o nosso ministro da infraestrutura, o cara trabalha muito. E posso falar uma coisa pra você? Você pode não gostar do presidente da República, você pode querer o impeachment do presidente da República. Eu falo pra você, não pode acontecer por causa do ministro da infraestrutura. Porque se perder esse ministro da infraestrutura, é melhor largar esse homem trabalhando 1 ano e meio, que é o que falta pra acabar o mandato, do que encerrar agora, perder um cara sensacional desse, parar tudo quanto que é obra de novo e atrasar todo o Brasil. Essa cogitação que o povo está fazendo, não sei o que, de impeachment, isso aí tinha que ser banido, não pode nem falar nisso aí, gente. Vocês não têm noção da gravidade que é. Sabe aquela situação? É ruim com, mas muito pior sem? É por aí. Por aí. Forbes de novo. Minério de ferro sobe na China com fortes lucros de siderurgias e demanda robusta. O minério de ferro
fechou com alta de mais de 4% ontem. Impulsionados por fortes margens de lucros em usinas siderúrgicas, enquanto uma produção recorde de aço sugeriu também uma demanda resiliente pela matéria-prima e ajudou a alimentar o sentimento do mercado. Agora eu falo uma coisa para você. Como que a China está consumindo tanto ferro assim? Aonde eles estão enfiando tanto ferro, gente? O crescimento deles está diminuindo. Eles estavam crescendo 15, 16, não está mais crescendo isso. Está crescendo 5, 6. E como que está aumentando a demanda? Sendo que a demanda que era antes era maior do que a de agora. Aonde está indo esse ferro? O que está acontecendo? Por que eles estão estocando tanto metal e tanto ferro? Será que eles estão querendo gerar uma inflação no mundo? Será que eles estão fazendo um estoque, reserva, porque eles sabem que se pipocar uma coisa um pouco mais séria no planeta, minério de ferro vai ser requisitado de uma forma jamais vista? Vamos um exemplo. Israel não está tendo problema com a Palestina lá, com a região ali de Gaza ali? Pois é. Não está destruindo tudo quanto é região? Tá. A hora que terminar o Samovuca vai ter que reconstruir. Vai. E o que vai precisar? Cimento e metal. Cimento e aço. E se eles estiverem vendo coisa lá na frente, falando assim, nós vamos engrossar o caldo bélico no planeta, fazer pipocar ali, e a demanda por esses minérios, esse metal e cimento vai ser assim uma coisa gigantesca. E aí é onde a gente vai rachar de ganhar dinheiro. Pode ser. Vou falar uma coisa pra você. Americano nunca deu ponto sem nó, mas chinês aprendeu muito bem a também não dar ponto sem nó. Os caras não dão ponto sem nó. Enfia isso na tua cabeça. Os caras não dão ponto sem nó. Alguma coisa tem aí, porque não fecha a conta. Diminuiu o crescimento, aumentou o consumo de minério, não fecha a conta. Infomoney, veteranos de Wall Street, presta atenção nessa nota, veteranos de Wall Street estão divididos sobre riscos de bolhas. Títulos europeus, Treasuries, dívida de alto rendimento e ações de tecnologia são negociados perto dos maiores preços em décadas. Não é em década, é em décadas. O que vai fazer segurar essa bolha para não estourar é a inflação americana. Porque a inflação faz com que o valor das empresas se mantenham subindo, porque os preços atualizam e evita uma bolha gigantesca. Mas que ela engordou demais, engordou porque está sobrando dinheiro. Foi fabricado dinheiro, esse dinheiro vai automaticamente parando nas indústrias, nas mãos dos mais ricos, e quando para ali, eles reinvestem e vai subindo e vai subindo. Não sei onde vai parar isso, só sei que a brincadeira não é bonita. CNN. Em São Paulo, 85% dos hospitais privados estão com ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Pesquisa realizada, eu achei que era por causa das cirurgias de eletivo e tal lá, mas é também. Pesquisa realizada em abril mostrava que 79% dos hospitais consultados estavam com suas UTIs Covid acima de 80%. Portanto, houve aumento de 7,5% das ocupações. Mas em porcentagem, não em valor absoluto. Por quê? Porque foi se voltando a liberar UTIs para cirurgias eletivas que não podiam fugir. Tinha gente que estava com câncer que precisava se fazer cirurgia. Tem gente que voltou ao movimento, voltou a ter acidentes de moto, acidente de trânsito, acidente de um monte de coisa. Tem que acudir aquelas pessoas na UTI. Então,
o povo escreve de um jeito que dá uma sensação muito estranha. Por que isso? E foi o seguinte, ontem saiu uma notícia falando que está em perigo do vírus indiano, estamos em alerta para o vírus indiano chegar no Brasil. Ou seja, já estão querendo plantar de novo a mesma retórica do que foi no ano passado, do que foi esse ano, estão querendo fazer a terceira onda para ver se dá, sabe como é que é, né? Para ver se termina de ajoelhar e pedir amém. Gente, olha, antes de ontem saiu a reportagem, eu falei no vídeo, falei, o governador daqui de São Paulo falou, a vacina vai ser todo ano, filho, não vai ter como escapar mais. É algo que não vai ter mais como. Vai ficar igual a de gripe da vovó, do vovô que dava pra coisa. Vai ficar algo habitual, todo ano. Gente, não tem mais como fugir. Isso é a realidade. Enquanto o planeta não fizer uma vacinação maciça, tudo de uma vez, as mutações vão continuar. E mesmo fazendo isso ainda corre risco, hein? Para a gente encerrar, Poder 360, Eduardo Bolsonaro diz não ser possível comprovar fraude eleitoral. E é verdade. E as pessoas pegam e falam, não sei o que lá. Gente, não tem como mesmo. Não tem como mesmo. Olha, não tem como mesmo. O que precisa ser feito? No mínimo, pelo menos o seguinte, porque aí dificultaria bastante para as empresas, mas não tem jeito, cara. A todas as versões que eu der não vai dar certo. E tá tendo proposta daquele meio termo. Você lembra daquele que eu falei? Poxa, podia ser assim, assado. Depois eu falei, não pode por causa disso aí. Estão ventilando a mesma coisa. Não, se é para auditoria, não vão fazer em tudo, vão fazer em um ou outro, tal, não sei o que. Não resolve, não vai. A coisa, o buraco é mais embaixo. Não sei onde vai parar, mas vamos levando a vida e vamos que vamos, se Deus quiser, com a bênção divina, com a graça de Deus, que os anjos possam nos abençoar e que esse término de semana seja incrível e maravilhoso, porque o meio do ano está chegando, falta mais só meia dúzia de dia. Gente, jamais é a verdade absoluta, que Deus nos abençoe. Namastê.